Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo, o primeiro vídeo em formato diário do canal Edu César Papo de Bola no YouTube. A partir de hoje, sempre de segunda a sábado, um vídeo diferente por dia, dentro daquilo que eu falei na apresentação feita no último sábado, misturando atualidade e memória. Hoje, memória de 3 partidas importantes do futebol do Brasil completando datas redondas, todas elas marcadas por negativismo, mesmo para quem acabou vitorioso. Vitória que, nesse caso, não serviu para o fim destinado. 15 de maio de 1983. 40 anos da partida de maior público da história do estádio Couto Pereira. Não foi do Coritiba, não foi com o Coritiba jogando, e sim com o Atlético. Na época jogava regularmente no estádio do arquirrival, porque o dele mesmo, o Joaquim Américo, tinha uma capacidade menor, para uma capacidade pequena, para jogos do tamanho de uma semifinal de campeonato brasileiro. Aí, claro, ia jogar no estádio do Coritiba. Isso foi regular por muitos anos. Não foi algo episódico, não. Isso não. Depois de tomar 3-0 do Flamengo no Maracanã, Furacão tinha que devolver a diferença para ir à decisão, na qual no outro jogo se garantiu o Santos ao eliminar o Atlético Mineiro. 67.391 torcedores, dos quais 65.491 pagaram 51.707.900 cruzeiros, assistiram Washington que formava o Casal 20 com o Assis. Casal 20 que era o nome alusivo à série americana que fazia sucesso na Globo na época, a série estrelada pelo Robert Wagner e pela Stephanie Powers como Jonathan e Jennifer Hart. E ainda tinha o Lionel Stander como o mordomo Max. E ainda tinha o cachorrinho Freeway. O Washington marcou 2 vezes num espaço de menos de 5 minutos, 29 e 32 do primeiro tempo. Mas isso não bastou, o placar de 2-0 foi insuficiente, e aí mesmo com a derrota, o Flamengo foi para a decisão, depois seria campeão diante do Santos, perde por 2-1 no Morumbi e ganha a volta por 3-0 no Maracanã. Até o título de 2001, aquela campanha de chegar à semifinal tinha sido a melhor do Atlético Paranaense em campeonatos brasileiros. E depois disso, ela ainda seria superada em 2004, o vice-campeonato nos pontos corridos, a campanha perdida para o Santos na última rodada. Ainda naquele ano de 1983, o Atlético chegaria ao seu primeiro bicampeonato paranaense num espaço de 53 anos. Decisão contra o Coritiba e o jogo decisivo no Couto Pereira, justamente por isso que eu observei. 1-0 o Atlético ganha o primeiro jogo, depois 1-1 na volta e o caneco confirmado. Aliás, o Atlético teve essa curiosidade, ele teve 2 longos jejuns de títulos em campeonatos paranaenses. Ele ganha em 58, aí fica 12 anos sem conquistá-lo, depois volta a vencer em 70 e aí mais 12 anos, aí vem o bicampeonato em 82 e 83. Vamos conferir as escalações daquela semifinal apitada pelo José de Assis Aragão. Fico olhando pro lado porque eu tenho a colinha aqui no notebook, que tem muita coisa que eu não lembro de memória, então a colinha ajuda, viu? O Atlético do Hélio Alves teve Roberto, Soter, Flávio Mendes, Jair Gonçalves e Sérgio Moura, Dete, Assis e Nivaldo. O Nivaldo Carneiro, depois comentarista, chegou a ser comentarista do Sport TV na década de 2000. Capitão, Washington e Abel. O Atlético não fez mudanças no time. Já o Flamengo do Carlos Alberto Torres teve Raul Guilherme Plasman, Leandro Figueiredo Marinho e Júnior, o Júnior Capacete Maestro Júnior, Vitor Helder Adílio e o Galinho de Quintino Zico, que fazia história do Couto Pereira mais uma vez, já vou citar por qual motivo. Baltazar, depois Robertinho e Júlio César. E aqui a explicação porque que eu falei que o Zico fazia história no Couto Pereira de novo, porque o maior público do Coritiba no seu estádio também foi numa semifinal de Campeonato Brasileiro e também foi contra o Flamengo.
Só que nesse caso, os cariocas venceram o jogo por 2-0 com 2 gols, justamente do Zico, 58.311 viventes, em 21 de maio de 1980. 15 de maio de 2003, 20 anos do fim do sonho do Paysandu de eliminar o Boca Juniors da Libertadores. Oitavos de final que entraram para a história no inesquecível 1-0 bicolor na Bombonera, porque aquela tinha sido recém a terceira vitória de um clube brasileiro sobre os chineses no estádio deles em Libertadores da América. As outras, a do Santos na final de 1963 e a do Cruzeiro na fase de grupos em 94. O Clube do Norte já tinha mandado muito bem na fase de grupos porque ele teve a terceira melhor campanha no geral, ficou apenas atrás do Corinthians e do Santos. Eu já vou falar do Corinthians também porque ele tem relação com essa situação de 2003. Feito em Buenos Aires, mobilizou a torcida de uma maneira tal que mesmo com greve de rodoviários em Belém, 60 mil torcedores foram ao Mangueirão crentes que poderiam os bicolores eliminar os bichos papões daquela época. Boca Juniors tinha conquistado o bicampeonato em 2000 e 2001. Em 2000 ele ganha do Palmeiras e em 2001 ele é campeão diante do Cruz Azul depois de eliminar o Palmeiras na semifinal. Só que ninguém contava que Guillermo Barros Schelotto teria uma atuação estupenda naquele dia no palco maior do futebol do norte do Brasil. Ele abre o placar no começo do jogo, ainda no primeiro tempo, ficava 1-1 no total. Mas no início da segunda etapa, o Lecheva faz 1-1 no jogo e fica 2-1 no total para o Paysandu. Só que logo depois, o Schelotto dá o passe para o Delgado marcar. Aí fica 2-1 no jogo e 2-2 no total. O gol fora valia desempate, então um gol do Paysandu na Argentina, 2 gols do Boca Juniors no Mangueirão, ali já dava Boca Juniors. Depois disso, o boi foi para as cordas com tudo, não importa se garantido, caprichoso, os dois foram para as cordas, porque o Schelotto marcou mais 2 gols de pênalti em menos de 5 minutos. Aí degringolou tudo e nem quando o Burdiço fez um gol contra já no finalzinho, adiantou, acabou 4-2 o jogo, Paysandu 2, Boca Juniors 4, e deu que o Papão não conseguiu eliminar o bicho Papão, que seria o campeão daquele 2003, ganhando os 2 jogos do Santos na finalíssima. Aquele seria o seu terceiro título de Libertadores num espaço de 4 anos, e mais adiante viria o Mundial sobre o Milan, e aí é que entra o plus a mais, como diria o senhor redundância redundante, e Aley, que fez o gol na Bombonera no histórico 1-0 de 24 de abril de 2003, foi contratado pelo Boca depois da Libertadores. Então, fez parte do grupo que conquistou o título mundial sobre os italianos. Aquele meio de semana, inclusive, teria outra eliminação de brasileiro para argentino jogando em casa, que seria a do Corinthians para o River Plate no Morumbi, na noite anterior a esse Paysandu e Boca no Mangueirão. Ainda naquele ano de 2003, o Paysandu ficaria marcado como o adversário do primeiro campeão brasileiro em pontos corridos, o jogo do título, no caso, o Cruzeiro, o 2-1 no Mineirão. Cruzeiro que foi a quem os bicolores derrotaram na final da Copa dos Campeões em 2002, título que credenciou eles a disputarem essa Libertadores da América, na qual foram eliminados pelo Boca Juniors. Paysandu por muito pouco não foi rebaixado para a segunda divisão de 2004. Ele perde 8 pontos no STJD por causa de escalações irregulares e acaba com 49 pontos. Fortaleza também termina em 49. Mas aí por que o Paysandu fica na primeira divisão e cai o Fortaleza? Número de vitórias, 15-12, esse foi o salvo-conduto dos nortistas. Vamos conferir as escalações daquela partida apitada pelo uruguaio Jorge Larrionda para terminar esse destaque aqui. Paysandu do Dario Pereira teve Ronaldo, Wellington, Gino, Jorginho e Luiz Fernando, depois Jobson, Sandro, Bruno,
Welber, depois Balão e Lecheva, e Arley e Van Dijk. Já o Boca Juniors do Carlos Bianchi contou com Abondancieri, Schiavi, Burtiço, Crossa e Heres, Cassini, Batalha, Canha, depois Gustavo Pinto e Tevez, Carlito Tevez, Delgado, depois Doné e ele, o homem que acabou com tudo no Mangueirão, Guillermo Barros Esqueloto. 15 de maio de 2013, 10 anos da eliminação do Corinthians para o Boca Juniors no reencontro deles na Libertadores após a decisão no ano anterior. Naquelas oitavas de final, a ordem do mando de campo inclusive foi a mesma da finalíssima de 2012, primeiro jogo na Bombonera e o segundo no Pacaembu. Só que aquele da Bombonera em 2013, o Boca venceria, gol do Blandi 1-0. No Pacaembu, os argentinos saem na frente no primeiro tempo com o Riquelme, aquele cruzamento que vira a finalização, um golaço tremendo. O Corinthians precisaria fazer 3 gols para classificar porque tinha o critério do gol fora. Aí se ele fizesse 2-1, ficava 2-2 no total e dava a Boca pelo gol do Riquelme. Só que o Corinthians apenas conseguiu um gol, que foi com o Paulinho no segundo tempo, placar final de 1-1, 2-1 no total para o Boca, e os então atuais campeões acabaram eliminados. Só que a Fiel não esquece até hoje da arbitragem, que foi determinante para essa eliminação, a arbitragem do Carlos Amarilha, paraguaio Carlos Amarilha, auxiliado por Rodinei Aquino e Carlos Cáceres. 1 minuto antes do golaço do Riquelme, o Romarinho foi para a rede, seria o gol do Corinthians de 1-0. E ele estava em condição legal, mas deram um impedimento que não existiu. Além disso, 2 pênaltis não foram concedidos para os paulistas. Um numa mão absurda no Marinho, mão clara, pênalti que todo mundo viu, menos o Amarilha. E um outro pênalti no segundo tempo, 10 minutos para o fim do jogo, quando o Sheik foi derrubado, o Emerson Sheik, e também não apontaram a bola para 11 passos da marca fatal. 2 anos depois desse jogo, portanto em 2015, o canal de televisão argentino América divulgou escutas nas quais Julio Grondona, o eterno capo maior da AFA, definiu a Amarilha como o grande reforço chinês para aqueles confrontos. Sugeriu, trocando em miúdos, que foi armação. Ele não dar os pênaltis, não validar o gol legal, enfim. E claro, evidentemente deu um bafafá desgraçado, a ponto do Carlos Amarilha ser suspenso preventivamente. Mas não foi um preventivamente que não durou muito tempo, porque algumas semanas depois ele voltou a apitar, e assim foi até encerrar a sua carreira em 2017. Aliás, sabe esse Boca 0 Paysandu 1 que antecedeu o jogo da eliminação bicolor há 20 anos, que eu destaquei agora há pouco? Foi o Carlos Amarilha que apitou o jogo da Bombonera. Vamos encerrar o destaque sobre esse Corinthians 1 Boca 1 de 2013, lembrando as escalações dessa partida, que 38.445 torcedores, quando moscas surgem aqui, isso aí às vezes acontece até nas melhores famílias, até em telejornal grandão de rede nacional aberta, isso aí já aconteceu. 38.445 torcedores assistiram esse Corinthians 1 Boca 1 no Pacaembu. 36.319 pagaram R$ 2.709.112,50. Destaque absoluto, claro, para os 50 cents. Corinthians do Tite: Cássio, Alessandro, hoje dirigente Alessandro, depois Edenilson, Gil, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Romarinho, depois Alexandre Pato. Será que o Pato volta pro São Paulo? Estão falando isso aí, meu Deus do céu. Danilo, Douglas, o Douglas Barriga de Cadela, e Emerson Sheik. Já o Boca Juniors, mais uma vez de Carlos Bianchi, teve Orion, Marim, Caruso, Burdiço e Clemente Rodrigues. Herbes, depois Bravo, Sornosa, Erviti e Sanchez Minho. Riquelme, depois Viatri e Blandi, depois Zarate.
Essa partida Corinthians 1, Boca 1 aconteceu em meio à decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians acabaria campeão na Vila Belmiro 4 dias depois dessa eliminação para os argentinos, 1-1 com o Santos, depois de fazer 2-1 na ida no Pacaembu. Já o Boca Juniors, nas quartas de final, seria eliminado da Libertadores pelo Newell's Old Boys, que na semifinal cairia para o Atlético Mineiro, que seria o campeão de 2013. Então por hoje é isso, viventes. Me lembrei agora daquele jogador, o Sol Bate Quem Erra. Por hoje é isso, viventes. Primeiro vídeo do canal Edu César Papo de Bola em versão diária. De segunda a sábado, um vídeo diário, atualidade, memória, futebol, todos os esportes, comunicação em geral, imprensa esportiva. Daqui a pouco entra também novelas, séries, televisão, música, desenhos animados, outras coisas, enfim. Daqui a pouco eu posso até falar de coisa tipo moedas antigas, gibis, revistas, roupas do tempo do EPA e coisa e tal. Espero trazer bons conteúdos para o povo acompanhar. Espero que consiga agradar de alguma maneira a quem acompanhar aqui o canal. Inscreva-se aqui no canal, dê like, colabore para manter o canal no ar e ajudar outros projetos do PB. A chave Pix educesar@gmail.com. Querendo, faça contribuição como quiser, quando quiser, enfim, será muito bem-vinda sempre. E como diria o saudoso Antônio Carlos Ferreira, quando apresentava o Caminhos do Esporte na Rede Vida e comentava jogos ao lado dos também saudosos Marco Antônio e Luiz Carlos Sabrini há 20 anos, conte aos amigos, espalhe por aí que o canal Edu César Papo de Bola está no YouTube. E a gente se fala nas redes sociais. Amanhã tem vídeo novo. No assunto de amanhã, o mesmo dia ligando o futebol argentino em dois grandes momentos. Aniversário do treinador que conquistou a última Copa do Mundo, Lionel Scaloni, e aniversário do primeiro título de Libertadores de um clube argentino para cima de um brasileiro, o Estudiantes contra o Palmeiras. Um abraço, amigos do Brasil!